Oi, gente, bem-vindos à nossa quarta com licitação. Vamos trabalhar hoje uma decisão do TCU, já sobre o decreto 10.024, decreto do pregão eletrônico. Uma representação para uma empresa do setor de alimentos em face de um pregão eletrônico realizado por uma escola militar, visando o quê? Aquisição de gêneros alimentícios, certo? Então, essa licitação, esse pregão, tinha mais de 80 itens. A celeuma aqui é um item, que é o quê? Arroz, aquisição de arroz, certo? A empresa suscitou, na representação ao TCU, que o pregoeiro atuou querendo beneficiar o vencedor desse item. A questão é muito interessante, o pregoeiro aqui foi muito hábil. E aí é interessante esse acordo, porque ele já é sobre a 10.024 e ele trata de princípios que não existiam na lei, agora existem na nova lei de licitações e contratos, mas existiam no direito administrativo. E o pregoeiro, muito bem, muito hábil, sacou disso. Qual foi a situação? Na hora da apresentação da sessão pública, a empresa vencedora, ela não seguiu os itens e, consequentemente, os requisitos dos itens do pregão e, consequentemente, ela não pôde ter a sua habilitação deferida, certo? Ela entrou com recurso e, nesse recurso, o pregoeiro proveu parcialmente, permitindo que ela apresentasse intempestivamente documentos que deveriam ser apresentados, o que, meus amigos? Até a sessão de abertura. Ou seja, documentos obrigatórios que o licitante tem que apresentar até a sessão de abertura. O artigo 26 do decreto 2024, ele diz o quê? Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão por meio de sistema a documentação de habilitação exigida. Aí o parágrafo 1º fala o quê? A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública. Então, essa representação diz o quê? Olha, esse dispositivo não foi observado. E realmente esse dispositivo não foi observado. Por quê? Ele só apresentou a documentação após a sessão pública. E o artigo 23 diz que tem que ser o quê? Até a abertura, não depois da abertura. Tá certo? Mas o pregoeiro se sacou o quê? Dessa interpretação? Do parágrafo 9º, que são aqueles documentos complementares a propostas de habilitação, quando necessários a confirmação. E aí surge uma questão interessante. Por quê? Esse licitante vencedor já era o prestador do próprio serviço. E o autor da representação diz que ele não tinha condições de prestar, de fornecer a quantidade de arroz que a escola estava licitando. E é uma quantidade de 5.500 quilos de arroz, tá certo? Que ia ser não só para a escola, para as duas outras unidades militares ligadas ali àquele complexo militar. Então, o que disse o pregoeiro? Olha, não há nada que diga que o licitante, que já é o atual prestador, não tenha condição de prestar esse serviço. E ainda mais, agora, com esse recurso, ele conseguiu provar o quê? Que pode prestar através de atestado XYZ aquela capacidade que estava no item do edital. Então, o Tribunal de Contas da União reconheceu a irregularidade, certo? Ou seja, o artigo 26, parágrafo 1º do decreto novo do pregão eletrônico foi descumprido, mas, em face do princípio da economicidade da segurança jurídica, porque a empresa já prestava o serviço, não deferiu a cautelar e manteve a licitação, recomendando à unidade, no caso essa escola militar, que nos próximos editais de pregão observasse rigidamente esse requisito habilitatório, tá certo? Então, olha como dois princípios que agora já estão na lei, são princípios da nova lei de licitações e contratos, economicidade, segurança jurídica, foram aplicados pelo pregoeiro
de um modo muito hábil e buscando o quê? Uma economia, porque ganhou quem ofereceu o menor valor por quilo de arroz. E é isso que o poder público visa sempre, economia de recursos. Essa é a nossa dica de hoje. Boa quarta, até a semana que vem.